Olá para vocês que acompanham aqui o canal do The Half Timers. Vamos chegando aqui com o primeiro vídeo do canal. Vamos nesse vídeo aqui, no primeiro vídeo do canal, falar sobre a campanha completa do Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana de 2020. Esse time aqui que foi campeão da Copa Sul-Americana, esse time aqui, ele não é um time... Primeiro falar que esse time aqui, ele não é um time muito grande lá na Argentina. Não foi uma equipe que... não é uma equipe que conquista muitos títulos lá. Não é uma equipe tão famosa quanto o Boca Juniors, quanto o River Plate, quanto o Lanús, quanto ao Rosário Central, contra o Vélez, contra o Racing, contra o Independiente, enfim. O Defensa e Justiça, historicamente, é um time da Argentina que não briga muito por títulos, mas vem sendo uma equipe sensação na competição lá na Argentina, nas competições argentinas, desde que conseguiu uma vaga na Copa Libertadores lá em 2019, na temporada de 2018-2019, tá? Só para falar que esse vídeo aqui será dividido em duas partes. Essa aqui é a primeira parte, a segunda parte vai sair logo em seguida, depois desse videozinho aqui. Enfim, vamos lá, vamos começar falando da campanha da Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana de 2020. Primeiro, vamos saber como é que ele chegou a essa competição. Ele não se classificou diretamente para a Copa Sul-Americana por meio da Superliga Argentina de Futebol, campeonato argentino. O Defensa e Justiça, na temporada 2018-2019, terminou com a vice-liderança do campeonato, perdendo apenas para o Racing por 4 pontos de diferença. Ele conquistou em 25 jogos 15 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Tá? Ele se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores, na verdade. Tá? Ele se classificou para a Libertadores ao lado de mais 5 equipes, que foram o Racing, né, que foi campeão da Superliga Argentina, o Defensa, o próprio Defensa, né, o Boca Juniors e o River Plate. Esses 4 primeiros aqui foram para a fase de grupos por meio da Superliga Argentina. O Tigre foi o quinto classificado para a Copa Libertadores, mas ele terminou em nono no campeonato argentino, aqui como vocês podem ver. Ele se classificou porque ele foi campeão de uma outra competição argentina chamada Copa da Superliga, que era uma espécie de Copa da Argentina lá. E ele foi campeão em cima do próprio Boca Juniors e se classificou para a fase de grupos, né? No grupo do Palmeiras, inclusive. E o Atlético Tucumã, que foi o outro time que se classificou, mas ele não se classificou para a fase de grupos. Ele foi para a fase prévia da Copa Libertadores. Ele chegou muito perto da fase de grupos, mas infelizmente na última fase da preliminatória ele foi eliminado por um time colombiano, para o Independiente de Medellín, né? Que ia cair no grupo do Boca Juniors, esse time do Independiente Medellín. Bem, o Defensa e Justiça, com isso dito, com esses 6 clubes aqui da Copa Libertadores representantes da Argentina, o Defensa e Justiça caiu nesse seguinte grupo aqui, nesse grupinho aqui, o grupo G, que tinha o Olímpia do Paraguai, o Santos do Brasil e o Delfim, além do próprio Defensa, que foi vice-campeão. Mas como que esses outros 3 times aqui se classificaram para Libertadores? Bem, o Olímpia foi campeão do Campeonato Paraguaio na temporada 2019, tá? Ele foi campeão no geral, no campeonato inteiro, assim. Eu não vou entrar em detalhes dos turnos, né, da apertura e do clausura. Ele pontuou melhor e foi campeão do Campeonato Paraguaio em si, né? Bem, o Santos, como vocês sabem, lá na temporada 2019 do Campeonato Brasileiro, ele terminou na vice-liderança, perdendo para o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro, aquele timaço do Flamengo, que também se classificou para a Libertadores. E o Santos, em segundo lugar, também se classificou para a fase de grupos. O Delfim, do Equador, foi campeão do Campeonato Equatoriano, né, em cima da LDU de Quito, que é um outro time, né, a LDU, que foi campeão da Libertadores, inclusive, que também ia disputar a Libertadores nesse ano, só que em um outro grupo, né. Então, o Defensa tinha muita expectativa para o Defensa e Justiça se sair bem nessa Copa Libertadores, mas não foi nada bem. Não foi nada bem, ele terminou em terceiro lugar. Em 6 partidas ele só somou 6 pontos, com 2 vitórias e 4 derrotas, tomando 10 gols e marcando só 8 gols. Tá? E segundo o regulamento da Conmebol, da organizadora do torneio, o Santos e o Delfim, os dois times
líderes do grupo se classificam para as eliminatórias, né? A fase de mata-mata, oitavas, quartas, semifinal e final, tá? E o Defensa e Justiça, o terceiro lugar de cada grupo, que nesse caso aqui do grupo G é o Defensa e Justiça, ele foi classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana. A primeira fase já tinha acontecido há um tempo atrás, e ia começar a segunda fase da Copa Sul-Americana em setembro, tá? Em setembro de 2020, tá? Por causa da pandemia foi adiado, né? E o quarto lugar de cada grupo, ele não é classificado para nenhuma competição, não é classificado para nenhuma outra competição. Ou seja, o quarto lugar de cada grupo é eliminado de todas as competições sul-americanas. Ele não tem uma outra chance uma competição um pouco menor, de menor expressividade que a Copa Sul-Americana. Então, o primeiro desafio da equipe do Defensa e Justiça, comandada pelo treinador Hernan Crespo, foi o time do Sportivo Luquenho, que também, assim como o Olímpia do Paraguai, que caiu naquele grupo do Defensa, ele também é do Paraguai, né? Ele tá na cidade de Assunção, no bairro de Luque, né? E foi assim, o Sportivo Luquenho que tinha eliminado na fase anterior da Copa Sul-Americana o Mineiros de Guaiana, que era um time lá da Venezuela, que caiu na primeira fase, né? No jogo da ida lá em Luque, lá no Paraguai, o Defensa e Justiça ganhou por 2-1 na sua estreia na Copa Sul-Americana, naquela Copa Sul-Americana, né? O Luquenho começou ganhando, mas aí o Defensa e Justiça empatou. E aí o Brian Romero, no segundo tempo, que é esse atacante aqui da foto, que passou pelo Cruzeiro, esse atacante inclusive, ele marcou o gol da virada e o gol que levou a vantagem para o jogo da volta lá na Argentina. O Sportivo Luquenho até que começou ganhando lá na partida de volta, mas o Brian Romero de novo empatou o jogo lá na Argentina nos minutos finais do jogo. E com isso o agregado terminou 3 para o Defensa e Justiça e 2 para o Sportivo Luquenho. Com isso, passando da segunda fase, o Defensa e Justiça enfrentaria nas oitavas de final da Copa Libertadores um time brasileiro, que na época era o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que tinha um atacante Germancano, né, como um principal jogador. O Vasco que, apesar de ter começado o Campeonato Brasileiro muito bem, de começar na liderança, liderou por algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele começou a cair de rendimento, tanto que estava na zona do rebaixamento nesse confronto aqui, no dia desse confronto, na época desse confronto, e a equipe estava muito pressionada, tanto os jogadores, tanto o treinador Ricardo Sapinto, que era o treinador do Vasco na época, né? Então, o primeiro jogo lá na Argentina terminou 1-1. O Germancano marcou o primeiro gol do jogo aos 17 minutos do segundo tempo e o Brian Romero de novo empatou por Defensa e Justiça no segundo tempo também, né? Um pouco mais pro final do jogo lá pelos 35 minutos do segundo tempo, tá? Com esse resultado de 1-1, o Vasco se classificaria pelos gols fora de casa. Então o Defensa e Justiça tinha que ganhar de qualquer forma. Era vencer ou vencer pro Defensa e Justiça. E o Defensa venceu. Venceu com um gol aos 12 minutos da segunda etapa, lá no estádio de São Januário, mas não com o gol do Brian Romero. Foi um gol do meio atacante Gabriel Achen. E com o gol do Gabriel Achen, o Defensa e Justiça se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana após passar pelo Vasco. 2-1 no agregado para o Defensa. E adivinha, eles enfrentariam outro time brasileiro, que era o Bahia. O Bahia que estava também muito mal no Campeonato Brasileiro. Vinha fazendo, era um dos favoritos para ganhar a Copa Sul-Americana, mas mesmo com grandes jogadores, mesmo com o atacante Gilberto, mesmo com o Rodriguinho, mesmo com o Juninho Capixaba, mesmo com o Rossi, não estavam conseguindo fazer um bom campeonato e o Mano Menezes estava muito pressionado. Com isso, com essa pressão, o primeiro jogo, o jogo da ida lá na Arena Fonte Nova, terminou 3-2 para o Defensa e Justiça. O Brian Romero marcou 2 gols. O Brian Romero estava muito bom nessa Copa Sul-Americana. E o terceiro gol foi marcado por um outro atacante chamado Enzo Fernandes. É um jovem jogador do Defensa e Justiça. Aí o Gilberto fez um gol de pênalti lá no primeiro tempo. E o Matheus Bahia, aquele lateral direito, até diminuiu pro Bahia, mas não deu certo. Não conseguiram evitar a derrota. O Bahia, no jogo da volta na Argentina, estava dominante, mas estava perdendo muitos gols. Tanto o goleiro deles, que vai ser que é um Sain, estava fazendo uma partidaça. E assim, o Defensa e Justiça se classificou com um gol do Brian Romero de novo aos 40 minutos do segundo tempo. E com isso o resultado terminou 4-2 para o Defensa e Justiça.